Hum, Portanto, é mais um filme da secção Família Cinema. O filme As Irmãs Macaluso, um filme italiano realizado por Emma Dante. É um filme que começou, antes de ser um filme, foi uma peça de teatro. Curiosamente, era uma peça em que o palco era uma caixa negra vazia, onde deambulavam 7 irmãs. Da peça para o filme perderam-se 2 irmãs, que passaram a ser 5, mas ganhou-se uma casa que passa a ser uma espécie de personagem e que também vai envelhecer tal como os personagens. Temos connosco o Jorge Palinhos, que é dramaturgo. Foi a primeira pessoa que nós pensamos para comentar este filme, até imaginando, ainda bem, ele depois confirmou que não tinha visto a peça. Como é que nós podemos, depois de encontrarmos este filme, como é que nós podemos pensar no dispositivo anterior da peça? Eu tenho aqui este também. Bem, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui a apresentar este filme que vão ver, As Irmãs Macaluso, que é um filme que eu acho que é lindíssimo, mesmo do ponto de vista visual. E como estava a dizer o Vítor, é muito interessante confrontar este filme com a peça, que está disponível online, pode ser vista online, e faz assim um contraste incrível, ou seja, mostra uma capacidade criadora da própria Emma Dante de pensar o próprio dispositivo, isto é, olhar para o teatro e pensar o que é que lhe interessa exprimir do ponto de vista teatral e olhar para o cinema e perceber quais é que são as potencialidades do cinema e expressar-se através do cinema sem cair propriamente em clichês. Emma Dante, não disseste, pois não, mas ela é romancista, dramaturga, encenadora, realizadora italiana, mais concretamente da Sicília. Isso é um fator muito importante na obra dela toda, é o facto de ser siciliana, porque é aquilo que se exprime mais do ponto de vista de toda a obra, seja teatral, seja romanesca, seja do próprio cinema, a presença e o caráter da sociedade siciliana, que eu acho que é muito presente aqui no filme que vão ver, que tem múltiplos contrastes. Este é um filme ao mesmo tempo luminoso e negro, que fala da vida, mas também fala da morte. E que não há praticamente distinção entre uma coisa e outra. Como estava a dizer o Vítor, enquanto que na versão cénica, na versão para palco, é uma caixa negra, não existe praticamente cenário, tudo está colocado nos corpos das atrizes, maioritariamente, também há alguns atores em palco, porque também que, além dos vivos, há também os mortos, que também é algo que vão ver no filme, em que aqueles que morrem continuam vivos de alguma forma. E essa natureza de contrastes da sociedade siciliana, especialmente da cidade de Palermo, que é a inspiração da história e o cenário também do filme que vão ver, é quase indissociável, então, como eu estava a dizer, da obra desta realizadora, em que se sente profundamente, e isso é muito claro, inclusivamente a peça dela é em dialeto siciliano, o que até é incompreensível para muitos italianos, aquilo que está a ser dito. E isso é fincapé do ponto de vista dela, que é a cultura siciliana e a figura feminina, que é muito importante também neste filme, que é dominado justamente pelas atrizes, através de um dispositivo muito interessante. Não é um filme de enredo, não tem um enredo particularmente complexo, é um filme de vida em que vamos acompanhando a vida toda das 5 irmãs. E esta vida vai sendo vista através dos próprios corpos. Os corpos das atrizes, que vão envelhecendo, não há aqui maquilhagem, não há aqui nada de colocarem aquelas próteses nos corpos, são os mesmos corpos reais das atrizes, que vão sendo substituídas, e os corpos que nós vemos delas, jovens, envelhecidos. Tal como a própria casa,
que é quase a sexta irmã. Esta casa é muito importante porque, no fundo, é aquilo que as une a todas. Nós sentimos a diferença das personalidades, mas, ao mesmo tempo, a união entre elas. É, mais uma vez, a tensão entre o indivíduo e a família, que marca a tensão do próprio filme, em que elas, por um lado, estão sempre a brigar, por outro lado, nota-se que há ali uma ligação muito forte que vai perdurando ao longo do tempo e que atravessa a vida e a morte delas, das 5 irmãs. Porquê é que elas são Macaluso? E este é um pormenor muito curioso. Macaluso era o nome da família de uma das atrizes, porque isto é um processo de criação orgânica. Quando a Emma Dante cria, ela não parte tanto de um texto ou de uma ideia pré-concebida, parte da própria vida, do próprio trabalho com as atrizes, maioritariamente porque o trabalho dela é muito assente na figura feminina, inclusive neste filme quase não há personagens masculinos, é a figura feminina que se impõe e que perdura e que existe independentemente até da figura ou do mundo masculino, que é muito curioso se pensarmos do ponto de vista da sociedade siciliana, não é? Que a própria realizadora descreve como sendo uma sociedade matriarcal, em que, por um lado, a figura do homem é importante porque é central, mas ao mesmo tempo aquilo que sustenta a vida social e familiar é a figura feminina. Porque aquilo que todos nós pensamos quando pensamos na Sicília é em quê? Na máfia, não é? Na Cosa Nostra. E aqui essa máfia, nós vemos essa máfia aqui refletida não no sentido criminal, mas no sentido da família. A máfia é também família, aliás, é outra designação para a máfia, é la famiglia. E aqui esse laço familiar é aquilo que transparece e que no fundo também é questionado no seu todo, mas também na individualidade. E nesse aspecto, eu não vos vou explicar o filme, nós vamos vê-lo a seguir, mas queria chamar a atenção para alguns pormenores. Como mencionou o Vítor, a casa. A casa é muito importante. Como é que a casa é transformada ao longo do filme, começando logo desde o início. E depois o mobiliário da própria casa. O mobiliário da casa é muito interessante. E, aliás, o filme acaba com o mobiliário até. O mobiliário envelhece como as próprias personagens. Sim. Exatamente. E não só. A própria natureza do mobiliário, a forma do mobiliário, diz-nos alguma coisa sobre aquela família. E depois as pombas. Há muitas cenas de pombas neste filme. E essas pombas são também quase uma outra personagem que reflete também esta ideia de família e da importância da família. O movimento das pombas e algo que é dito sobre as pombas de que estas irmãs não se conseguem livrar. Tentem estar também atentos a isso. De resto, não sei se há mais alguma questão que... Não, acho que foste ao ponto. É muito curioso realmente essa transferência do dispositivo e de ela ter abdicado realmente da maquilhagem e ter feito, porque esse lado orgânico que tu dizias, não é, de encontrar ali, de encontrar o dispositivo, o enredo, a dramaturgia dentro da própria sociedade, também se refletiu no casting, porque ela teve que fazer um casting louco para encontrar estes personagens nas várias idades. Vocês vão ver que elas vão sendo substituídas, aquelas mulheres, desde crianças até velhas, não é? Até à morte. Sim, aquelas que vivem. As outras, as que não vivem, continuam presentes na sua forma original. E isso é muito interessante, essa ideia dela. O que é que achaste, mesmo vendo só online, que outras impressões é que ficaste da peça, quando comparada com isto? Tem duas diferenças muito grandes. Uma delas é do ponto de vista visual. O filme é muito rico do ponto de vista visual, enquanto que o espetáculo de teatro é um espetáculo principalmente orgânico, muito assente no corpo das próprias atrizes. Ou seja, enquanto que aqui nós temos um trabalho plástico, no palco nós temos um trabalho principalmente de vida, de corpo, de presença. O segundo é a própria natureza das personagens, enquanto que no filme nós sentimos mais os indivíduos, daí se calhar também o facto
ter sido reduzido o número de irmãs, aquilo que sobressai em palco é o coletivo. Foi uma conclusão bastante interessante para mim, sentir que o palco era mais o espaço coletivo, sentirmos. Aliás, elas estão sempre em palco, há uma ideia de coro, sempre a interagir umas com as outras, enquanto que no filme nós sentimos mais a separação entre elas, mais o percurso individual de cada uma das irmãs. Como se o cinema, no fundo, acabasse por centrar sempre mais no indivíduo. Sim, até porque na peça, a peça obrigava o espectador a encontrar a casa, não é? A imaginar a casa. Portanto, elas estavam todas juntas por essa ideia de núcleo, não é? De Sim, o núcleo consistia na união das próprias irmãs. Queres acrescentar mais alguma coisa? Acho que não, não sei se alguém tem dúvidas para já, creio que não, a não ser que já tenham visto o filme. Se não, podemos também conversar no final, ou esclarecer dúvidas, ou ter perguntas no final, e para já, se calhar, mais vale ver aquilo que a Madame nos dá. Bom filme, então. Bom filme. Esta secção continua na noite de sexta-feira, com a família do Costurica, com uma cópia nova, e vai ser mostrado nessa sessão do Gato Preto, Gato Branco, vai ser mostrado um filme em estreia que foi rodado aqui ao lado, nas Lameiras, um filme que se chama Vizinhos, uma curta-metragem. Portanto, ficam convidados sexta-feira, depois do jantar.